histórica, ou seja, o século XIX, século XX, onde mais ou menos essas coisas se estabeleceram, e onde tipo, grande parte da música clássica também se estabeleceu como a gente conhece hoje. E tiveram vários fatores sociais que marcaram a carreira ou limitaram a carreira dessas mulheres. O primeiro deles é um pouco dessa construção ideológica de gênero, que é o que a professora Helena estava falando agora também, sobre a natureza da mulher ser mais emotiva e mais passiva, enquanto o do homem seria mais persistente e mais funcional. Isso já vem vindo construído há muito tempo. E hoje em dia isso é meio que subentendido, mas antes era realmente escrito em tipo assim, artigos, livros, né? Era bem claro assim, na artigos de psicologia, era bem claro na sociedade que a mulher era mais para ficar no apoio de casa e ela apoiava o trabalho dos maridos, né? Ou seja, tipo, você não via outras mulheres se ajudando, falando assim, nossa, se eu trabalho com a mulher, vamos fazer isso. Não, porque a mulher podia executar, mas não ser criadora. Por isso, para compositor em específico, era mais complicado ainda, porque a voz, né, da composição é difícil de ser assim. Era difícil de ser assim. Então acontecia muito isso, por exemplo, às vezes você podia compor alguma coisa, mas você compunha mais para casa, música de câmara, enquanto os homens poderiam sair para a vida noturna e fazer conexões musicais e não ser julgados por isso. A Arminda Villa-Lobos, a primeira mulher do Villa-Lobos, era quem realmente ajudava assim, as composições de piano dele, porque o cara não entendia de piano, e ela era pianista do caramba. Tem até uma pesquisa, acho que é da UFRJ ou da UFRN, não sei, de uma moça que faz a pesquisa sobre a Arminda Villa-Lobos, porque quem modificava, você pega as peças de piano do Villa-Lobos, são todas rebuscadas com a letra dela. Todas. A irmã do Mozart disse, cara, quem falou? Que ela era tão genial quanto ele, só que ela foi estimulada, né? Ela ficou em casa. Exatamente. Coitada, essa ideia também da maternidade. Porque já era cultural você não estar ficando. Essa ideia da maternidade, né? De ser. Como é que é no caso dessas compositoras aí? Elas viveram nessa época e provavelmente casaram, era dual, como é que elas foram transmissões na mesma e saíram, tipo assim, como... Dessas duas, a Louise Farrick casou com um pianista também, eu acho. Eu tenho que confirmar a história de casamento das duas. Mas ela casou com um músico, meio facilitou o... Não, eu acho que pra ela teve um cara que realmente ajudou e eu acho que ele ajudava ela a publicar, então ela assim foi uma exceção. Já a Amy Beach, eu acho que o marido dela limitou a carreira dela. Ele não queria que ela compôsse tanto e tal, ela ficava fazendo coisas menores. Aí eu acho que ou ele faleceu, ou não sei se eles se separaram depois, e aí que ela começou a trabalhar, realmente eu tenho que pesquisar melhor, mas eu acho que é isso. E isso acontecia, tinha toda essa ideia, né, esse culto da domesticação, mas existia também limitação na educação, ou seja, tipo assim, se uma mulher quisesse ir no Conservatório de Paris para cursar composição, ela só podia fazer 2 anos, enquanto o homem podia fazer 3. Então tinha os limites do propósito da pessoa, então não era realmente encorajado. E limite na publicação das peças, porque publicar é o que torna uma peça, que a peça permaneça, né, que profissionalize mesmo a pessoa. Então, mulheres não podiam publicar. A Fanny Mendelssohn, que é a irmã do Felix Mendelssohn, tem cartas dela falando com o irmão que ela queria publicar, e ele desencorajava ela, e às vezes ele pegava as peças e publicava no nome dele. Então tem muitas peças. Cachorro! Não, mas era pra ajudar ela. Ele queria que fosse publicado, mas não queria que ela publicasse no nome dela. Porque senão ela poderia ter algum problema com isso. O Felix Mendelssohn publicava as coisas da Fanny Mendelssohn. Não, mas fala assim, na época que era proibido. Isso no século XIX. Nossa, chocado. Tinha coisas assim muito sérias acontecendo na Europa. Luciano, nasce mulher na próxima vida.
E outra coisa, existia crítica baseada no gênero da pessoa também. Isso mais claro ainda no século XX. Foi o caso da Amy Beach, foi essa aqui, a da direita. Quando você cria uma crítica musical baseada no estereótipo de gênero. Por exemplo, como formas grandes eram consideradas mais masculinas, tipo Mahler, coisas, orquestração muito pesada, né, muito bem pensado, assim, era mais funcionário, mais considerado masculino, e feminino, canções, coisas menores. Então, quando ela compôs a primeira sinfonia dela, foi tipo um estouro, teve muita crítica boa, falando assim, que era muita coisa boa, mas teve uns que falaram assim, é formidável para uma mulher. E também teve gente que falou que ela estava tentando compensar o gênero dela, porque ela tinha problemas de não necessariamente autoestima, mas assim, que ela usou a orquestração muito pesada pelo fato dela ser mulher. Tipo assim, eu tenho que ser viril a qualquer custo. Então, esse tipo de coisa que limita. Você não pode limitar o trabalho artístico de uma pessoa ao gênero dela. Então, todas essas foram dificuldades que foram carregadas de uma forma ou de outra, ainda acontecem, assim, talvez mais... Eu posso te fazer uma pergunta assim, talvez, não sei se vai responder. Você como contrabaixista, que geralmente é um instrumento mais dito masculino, como é que você estar ali no meio, assim, de muitos homens e você ali tem que impor, sei lá, não sei, como você... Pessoalmente, eu sofri desafios diferentes morando aqui e morando fora. Morando fora, eu não sei, eu acho que onde foi mais claro assim pra mim, que não foi essa coisa de não estar jogando na sua cara, mas também por trás. Então, já teve muitas vezes, não só pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato de eu ser estrangeira também. E, tipo assim, ignorar as coisas que você fala, tipo assim, não, o que você fala não é relevante. Tipo assim, já aconteceu de eu estar sentado na fila do lado, assim, e o cara, tipo assim, ignorar completamente que eu tô aqui e perguntar, tipo assim, o que você acha disso pra outra pessoa? Tipo assim, eu que tava do lado pra ser a segunda contrabaixo, era pra ele falar comigo. Então, assim, ficava sempre uns bololô, assim, que você é excluído. Isso aconteceu, assim, muito. Eu gostei pra ver que era por causa, talvez por causa de gênero, um pouquinho por causa da minha personalidade, por eu ser mais tímida, mas por eu não ser assertiva, assim, não ser dessa forma. E eu já ouvi... É uma cultura que fica ali meio você fica por fora. Eu não sei se você já vivenciou isso, Mariana. Não sei se... Isso de não ser escutada, de ficar meio assim, de escanteio já. Mas até, tipo assim, aqui em BH eu acho que o ambiente que a gente vive é bem saudável quanto à questão de gênero no contrabaixo, sabe? Nessa escola, principalmente, é mais comum, assim. Pois é, então... Mas eu imagino que lá fora que deve ser um desafio maior mesmo também por ser estrangeira. Por ser estrangeira também. Já aconteceu, por exemplo, tipo assim, eu tinha finalmente passado para ser a primeira contrabaixo da orquestra de câmara. E aí o dia que eu cheguei lá pra tocar, tinha um cara sentado no lugar e eles simplesmente me falaram que, tipo assim, não, a gente vai deixar o Austin tocar esse programa porque ele gosta muito da Sinfonia do Mendelssohn. E a gente conversou com o maestro. Aí eu fiquei... é muito bizarro, porque é o tipo de pessoa que todo mundo protege. Tipo assim, ninguém... É uma pessoa que age de um jeito politicamente, mas por trás vai fazendo as coisas. Tipo, já ouvi falarem bobagem, tipo assim, uma menina tava tocando e aí eu ouvi eles falarem, tipo assim, a puberdade bateu forte ali, tipo assim, umas coisas de zoeira, assim, de gente... tipo assim, fala pelas costas, aí a gente não sabe, mas tem alguma coisa ali. E você sente. Você sente quando mas tá. Mas você dá as costas e fala com o outro. Foi meus 2 primeiros anos lá, foram um pouco complicados, assim. E também amadureci um pouco, assim, acho que hoje em dia eu falaria as coisas mais, assim, mas é complicado. E aqui, questão, eu não sei, eu não diria de assédio, assim, mas eu acho mais comum aqui os homens agirem mais machistas, tipo assim, no sentido... Nossa, uma mulher. Já aconteceu algumas vezes. Mas... é isso. Acho que eu
Então, tudo isso aconteceu com as mulheres compositoras com o passar dos anos. E ainda acontece até hoje, assim, tipo, com professoras de composição. Ainda é difícil de ver, tipo assim, grandes orquestras tocando peças com mulheres. Agora chegando para um aspecto mais de inclusão, e falando do cânone, né, inclusão de repertório, de etnia, raça. Em 2017, o Jesse Rosen, que é o CEO da Liga das Orquestras Americanas, postou uma carta aberta falando sobre a necessidade das orquestras de focarem mais em diversidade, inclusão e igualdade. Nos anos 1987, acho que em 85 mais ou menos, teve uma grande onda de movimentos feministas que começou a mostrar muito trabalho que tinha sido deixado para trás, muita coisa nova apareceu. E no ano de 1987, o Alan Bloom publicou um livro que chamava O Fechamento da Mente Americana, que falava como que esse esforço de garantir inclusão, sexismo, elitismo foi prejudicial para o currículo das universidades. Então, é uma coisa que está longe de 1987, mas até hoje você ainda ouve discursinhos de coisas acontecendo parecidas com isso. Mais pra frente, isso foi adaptado para literatura feminista em música, e não só feminista, mas de minorias no geral. E falando sobre, ele criou tipo o que os jornalistas chamam de a guerra do cânone, que veio dos anos 90 e até hoje a gente ainda vê um pouquinho disso, que acaba significando relativismo versus a racionalidade, o novo versus o velho, esquerda versus direita. Ou seja, isso acaba sendo um ato político também, né? O que é impossível de separar a música da política e da parte social. Então, isso gerou um problema muito grande, porque representação é importante para as futuras gerações. Então, garantir que tenha um corpo fixo e disciplinado de repertório se torna uma ação excludente. Faz a história muito complexa parecer simples. Então, uma pergunta seria: como juntar o alto nível artístico com a inclusão social? A gente da licenciatura sofre muito isso, porque tem os currículos todos fechados, né? Não só aqui na escola de música, mas quando a gente chega na escola regular, né, para dar aula. E assim, aí já tem uma BNCC, já tem assim, não é claramente definido, mas já pressupõe-se, né, uma definição do que tem que ser aprendido e ensinado sobre música, né? E assim, o pior de tudo é esses currículos feitos por pessoas que não são da área de música. Então, assim, a primeira coisa que você vê lá, fundamentos da música, tem que estudar ritmo, melodia. Mas, por exemplo, no caso do funk, do hip hop, não tem nem esses padrões, né? Essas, como fala, características de música, né? Ritmo, pulsação, melodia, essas coisas. É complicado, porque você volta, como que você mantém um nível artístico altíssimo, mas ao mesmo tempo, tipo assim, pensa também na parte social. É isso. É complicado. Porque você exclui mesmo os outros. Qual que é o conceito de nível também, né? Isso, exatamente. Pois é, nível artístico nesse caso a gente está falando de parte técnica. Tipo assim, a parte técnica, musical, de, sei lá, harmonias extremamente elaboradas, que é valorizado muito ainda no música na performance. Tipo assim, quanto mais acordes a música tiver, melhor ela é, né? O que não é verdade, né? A música é vista em cultura. Exatamente. Então, na verdade, eu trouxe algumas soluções, duas. Uma delas é de uma educadora musical chamada Patrícia Campbell, não sei se vocês já ouviram falar. Que ela fala: gente, não precisamos apenas incluir peças compostas por mulheres, mas em que é uma grande mudança estrutural na maneira que pensamos em música e na nossa educação musical. De novo, o que a professora Ana estava falando, precisa mudar o jeito que a gente ensina. E
evitar ver a música de uma maneira positivista para que possamos vê-la de uma maneira mais humanitária, sociológica, multidisciplinar e engajada. Essa educadora, ela propõe um currículo que, tipo assim, não ia diminuir valores europeus ou tipo assim, essa rigidez técnica, mas que, ao mesmo tempo, foque mais em criatividade, criar músicos que são antenados na comunidade, antenados com a parte social, a parte filosófica e tudo que acontece por trás, pesquisa, né? E isso é muito curioso no curso de música, porque nos cursos de artes, de outras artes, seja artes plásticas, cinema, arquitetura, dança, você foca muito mais na parte da criação do que da repetição, e aqui é totalmente o contrário. A gente não aprende a criar. Para criar tem que ter um bacharelado em composição. Fica as caixinhas separadas, assim, né? É verdade. E como músico, se você, hoje em dia, se você se enfiar na sua sala de estudo e ficar ali 6 horas, você pode conseguir um emprego bom no país, mas você tem que ser muito bom. Hoje em dia você tem que abrir seu leque. Então, gente, devemos ser proativos para garantir essa mudança. Caso contrário, arriscamos reforçar a ideia errada de que não há peças relevantes escritas por mulheres. E ao fazer isso, podemos contribuir para que haja mais dificuldade para as mulheres surgirem como criadoras no futuro. Então, assim, desde que isso aconteceu, eu tenho todo esse palco que eu vou, tenho tentado incluir uma peça. E isso é uma linha complicada também, porque é um passo muito simples, eu vou só incluir, mas não é. Aos poucos a gente vai mudando, né? Vai tentando ver de outra forma. É mais ou menos isso que eu tenho para hoje. Recentemente eu descobri um artigo, recentemente eu digo, tipo, essa semana, que eu resolvi compartilhar, que é bem relacionado ao tópico de mulheres compositoras. Não sei se vocês acompanharam, mas eu tô com um quinteto e eu fiz alguns recitais só de mulheres compositoras. Também já fiz isso no recital solo. Que, para poder fazer um ponto, né? Argumentar alguma coisa. É um quinteto de mulheres. Então, eu tava no Twitter e vi esse artigo que foi publicado numa revista acadêmica e, tipo, tava várias pessoas compartilhando, que é de uma compositora, não é essa menina, de uma compositora criticando recitais só de mulheres compositoras. Que era mais ou menos o que eu tava trabalhando, que eu sabia que eu não podia fazer isso pro resto da minha vida, mas, assim, eu entendo que existe contextos e contextos. Mas eu trouxe um pouquinho, que ela chama Daily From. Ela escreveu um artigo que chama Não Espere Parabéns, Não Espere Congratulações. Então, o que ela fala é, quando a gente fala de recitais só de mulheres compositoras, muitas vezes a gente pega assim, uma lista de nomes e joga lá e toca. Ou seja, pode não ter nenhum tipo de conexão entre essas peças, né, entre essas mulheres. E acaba que pode ser ela já se sentiu um pouco insultada, assim como outras mulheres também. Porque pode parecer que você está limitando o trabalho dela ao gênero. Então, ela falou assim, temos que ter cuidado para não transmitir a ideia de que estamos recuperando esses trabalhos como autopromoção. Simplesmente chegar assim, olha todas essas peças que eu achei de mulheres compositoras, aqui estão. E é muito importante ter um público em mente ao programar. Segundo ela, mulheres compositoras não é um tema, porque as peças não necessariamente cabem juntas. E ela falou assim, para pensar nisso, basta simplesmente inverter a moeda. E na verdade, esse meme que apareceu tipo, recentemente também, essa semana, tá todo mundo compartilhando, que é tipo assim, uma celebração de homens compositores. E os compositores, assim, Carl Nielsen, Bach, e não tem nenhum tipo de conexão, não tem. Então, é uma coisa que eu fiquei assim, eu acho muito importante prestar atenção. O que ela fala também é que a eficácia desses conceitos é questionável, ou seja, aqui no Brasil não tanto, mas nos Estados Unidos esse tipo de conceito já está acontecendo há muitos anos e pouco tem acontecido.
em relação a isso, porque a mudança tem que ser muito maior. Então, o que ela sugere é que a gente ache por dentro do sistema e criar uma conexão musical a programar, focar na peça. O que você acha que tem de incrível e único dessa peça? O que você quer mostrar e que essa se junta com as outras? Vai ter uma peça escrita por um homem que vai se encaixar melhor nesse contexto? Tudo bem, coloca. Mas não cria um tema de mulheres compositoras. E entrar em contato direto com as compositoras seria muito melhor.